Imagine se você, um belo dia, encontrasse uma barata no meio da organização da sua casa. E imagine que esse inseto, por mais banal que pareça, fosse capaz de desmoronar tudo aquilo que você acredita ser a sua identidade. Pois é, e essa situação que parece extremamente absurda à primeira vista é justamente o que acontece com a protagonista de A Paixão Segundo GH, um romance publicado em 1964 e que hoje é considerado um dos maiores clássicos da Clarice Lispector. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao LiteraCast, A Vida pela Literatura. Eu sou a Beatriz Chaves. E eu sou a Maísa Rivera. No episódio 5 de hoje, O Humano e a Barata, nós vamos mergulhar fundo nessa obra maravilhosa e complexa. Então, preparem-se e sejam bem-vindos a mais uma epifania literária. Para a gente entender o tamanho dessa viagem que é o livro, vale a pena contextualizar quem foi a Clarice, né? Filha de imigrantes ucranianos, ela marcou a literatura brasileira com uma escrita profundamente introspectiva, que foi construída entre as vivências dela em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Exatamente, Maísa. E a Clarice surge ali na época da terceira geração modernista. Para quem não lembra das aulas de literatura, essa geração é super marcada pela ruptura com as tradições literárias, pela liberdade estética e pela valorização do cotidiano. Mas o grande diferencial da Clarice foi mutar totalmente o foco tradicional da narrativa. E isso é o mais genial dela. Ao invés de ficar narrando só os acontecimentos externos da história, o foco dela é o interior humano. Ela prioriza narrar a consciência e os conflitos que as personagens enfrentam por dentro. Por isso que a escrita dela ficou tão marcada pelo uso do monólogo interno, pelo tempo psicológico, onde minutos parecem horas, além de uma linguagem super metafórica, fragmentada e cheia de ambiguidades. Com certeza, e se você quer ver tudo isso levado ao extremo, nenhuma obra representa esse estilo. É um pouco mais de como a paixão, segundo GH. Bom, gente, aqui o caldo entorna de vez. A narrativa começa com a GH, que é aquela artista carioca, rica e super sofisticada, sentindo que a vida dela tá uma bagunça completa. Ela usa uma metáfora maravilhosa. Diz que perdeu a terceira perna que a sustentava. Daí, ela resolve arrumar a casa numa tentativa de organizar a própria vida interna. E ela escolhe começar por onde, Maísa? Cara, ela decide começar pelo quarto da sua antiga empregada, a Janair. E o pior é a expectativa da GH. Ela entra no quarto jurando que vai encontrar a maior bagunça e desordem, aquela velha superioridade social e psicológica, sabe? Mas o choque começa aí. Ela abre a porta e se depara apenas com uma limpeza extrema e uma luminosidade que chega a ser desconfortável. Pois é, contrariando totalmente as expectativas dela, esse vazio limpo faz o desconforto interno da GH crescer, mesmo que silenciosamente. E observando o quarto, ela dá de cara com um desenho de parede feito de carvão, a silhueta de um homem, uma mulher e um cachorro. GH se sente totalmente julgada por aquela imagem. Ela percebe que talvez fosse muito mais observada pela Janair do que pensava, que a própria empregada conhecia mais dela do que ela mesma. Ali ela nota que não é a única que pode olhar e criticar o mundo ao seu redor. O incômodo fica gigante e ela vai até o armário. E é aí que ela encontra uma barata e fica horrorizada. O contato com esse inseto quase causa um colapso mental nela. Mas, é muito importante ressaltar que a protagonista não se horroriza apenas por nojo. Esse sentimento não é colocado de graça pela Clarice. Ela serve para representar o limite do que o ser humano é capaz de sustentar quando tiram a maquiagem simbólica e a quebra total das nossas idealizações. Exatamente, Bia. A barata representa o objeto, aquilo que o ser humano mais recusa, matéria viva, pura, instinto, sujeira e decadência. Mas ela representa também o inumano, já que a barata existe sem moral, sem aparência e sem ego social. Ela apresenta a vida de uma forma mais crua. Olhar para ela obriga a GH a aceitar uma verdade dolorosa. A identidade dela, até ali, era superficial. Sim, e além de perceber que vivia uma mentira, a GH simplesmente desmonta a sua ideia do que é o ser humano.
Ela acredita que a humanidade era definida pelo social, pelas aparências, mas depois dessa sequência de choques, ela percebe o contrário. A humanidade é aquilo que existe enquanto a vida passa, algo neutro, essencial, anterior a qualquer máscara. Isso explica tanto o horror quanto o sentimento de epifania que ela tem. E ainda em transe, ela se aprofunda nesse desconforto ao esmagar a barata. Ela percebe uma ligação perturbadora entre ela e o inseto, porque compartilham da mesma natureza viva. Enquanto observa o bicho agonizar, a GH começa a se despersonalizar e deixar o seu antigo eu morrer. E a partir disso, ela começa a se questionar novamente sobre as máscaras sociais que todo mundo usa e que nos impedem de existir plenamente. Ela entra numa busca espiritual e divina, mas que não a leva para nenhum Deus tradicional e consolador. Pelo contrário, leva a um Deus desconfortável, misterioso e impossível de compreender. Ela tenta descrever essa imersão, mas falha, porque faltam palavras e definições linguísticas para o que ela está sentindo. E aí, gente, chegamos no auge simbólico da obra. Num ato extremo, a GH decide comer a massa branca que sai da barata esmagada. Isso representa o rompimento definitivo dos limites humanos, a união total com a matéria viva e a aceitação da existência no seu estado mais puro, sentindo o horror e a transcendência ao mesmo tempo. Ela vomita. Totalmente transformada por essa experiência, a GH perde totalmente a sua antiga visão de mundo. Ela questiona a moralidade e a beleza, abandona as incertezas e aceita a incompreensão da vida. No fim, ela passa a entender que viver é instante, que o ser humano é frágil, mas que a verdade não é confortável do que existir. Essencialmente, significa aceitar o desconhecido. Gente, e caminhando para o final dessa jornada, a conclusão da obra não nos entrega nenhuma verdade definitiva. A GH simplesmente aceita a incompreensão, o vazio e a existência na sua forma mais pura. No fundo, a Clarice nos mostra que a verdadeira transformação só acontece quando o ser humano abandona as ilusões e encara, de frente, a sua própria condição espiritual. Perfeito, Maísa! E olha como o próprio título da obra se revela a conexão perfeita de tudo que a gente já discutiu aqui. A palavra paixão não é um romance bobo, ela se refere tanto à dor quanto à êxtase, já que a experiência da GH é perturbadora e reveladora ao mesmo tempo. É a paixão como busca pela autenticidade, pela desconstrução da identidade, por uma transformação interior profunda. Aquele paralelo fortíssimo com a própria paixão de Cristo, né? Assim como um relato bíblico, a GH sofre, se entrega e atravessa uma espécie de morte simbólica para poder passar por uma ressurreição, uma transformação. O percurso dela dentro daquele quarto funciona quase como um ritual de sacrifício e revelação. Caramba, total! E é justamente esse paralelo que explica a escolha do resto do título. Segundo GH. Isso indica que toda experiência, por mais que já tenha sido enfrentada de forma parecida por outra pessoa, ainda assim é totalmente subjetiva. O romance é a percepção pessoal da protagonista, a tentativa dela de interpretar o que viveu e a sua busca desesperada por sentido. No final das contas, não existe verdade absoluta, existe a experiência interior da GH. E o mais genial é como a própria estrutura da obra contribui para essa imersão na experiência do personagem. Os capítulos não são enumerados e a última frase de um capítulo sempre reaparece no início do capítulo seguinte. Isso cria uma continuidade psicológica fantástica, dando uma sensação de fluxo contínuo e um efeito de pensamento interrupto. Ou seja, a narrativa não segue um enredo linear, mas sim um fluxo mental da protagonista. Exatamente. A Clarice abandona totalmente a estrutura tradicional para acompanhar o fluxo de consciência bem no momento em que ele surge. Além disso, a linguagem poética, filosófica e introspectiva e fragmentada serve para isso. O uso de metáforas, simbolismos, associações livres e paradoxos tenta imitar o funcionamento real da mente humana. Por fim, tem aquela interlocução constante, né? A GH passa o tempo todo se referindo a um tu indefinido, que a gente não sabe se é Deus, o leitor, alguém do passado ou ela própria. Isso cria um tom confessional e super íntimo. A ideia de segurar na mão de alguém, que se repete no livro, aparece como um símbolo de medo diante dessa confissão existencial. Verdade, Maísa. O tempo fragmentado que ora desacelera, ora acelera, acompanha a respiração emocional da personagem. Clarice escrevia quase que ao vivo, buscando representar a vida de uma forma pura, seca e crua. Por isso, caro ouvinte, deixamos a seguinte reflexão.
Se existisse algo que o faria entrar em profunda epifania ao ponto de desconstruir tudo o que imaginou ser real, você teria a mesma coragem de mergulhar profundamente nesse sentimento para encarar a verdade crua da vida? Fica aí o questionamento. Assim terminamos o nosso LiteraCast de hoje. Esperamos vocês para um próximo êxtase de emoções por meio da leitura, seja ele ao estilo clariciano ou não. Até logo! Muito obrigada pela companhia de sempre, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau, gente!